Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Para a honra e glória de Deus, vencemos mais uma semana, a primeira semana desse novo trimestre. Já começamos bem e com certeza vamos prosseguir bem, porque será o poder do Espírito Santo que fará isso acontecer. Tá certo? Se você está chegando aqui, quem sabe pela primeira vez, ou então já voltou algumas vezes, mas ainda não é inscrito, eu gostaria de, quem sabe, apelar ao teu coração. Se inscreve no canal. Afinal de contas, esse canal ele é voltado a incentivar você a ter, sim, o teu momento com Deus. Eu serei apenas uma pessoa que vai tentar te influenciar. Eu sei que eu não tenho tanta coisa assim que possa somar ou, quem sabe, servir de influência. Mas mesmo assim, eu vou me esforçar porque eu sei e entendo o quão importante e relevante é ter pessoas ao nosso redor que contribuam para que a gente desenvolva, assim, um relacionamento com Deus. E isso, se é valoroso para mim, eu creio que também é para você. Tá certo? Antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, vale lembrar que no estudo de sexta-feira, a gente tem ali o complemento, o estudo adicional, e que a gente aproveita a ocasião para fazer uma recapitulação do que a gente viu de forma bem resumida, tá? Porque senão o tempo extrapola. De forma resumida, o que a gente viu durante toda a semana. A recomendação é, se você perdeu algum dia, volta lá no vídeo, tem um estudo completo, aprofundado, de valor. Estudo legal, tá bom? E aí depois você volta para cá para ver só o resuminho daquilo que a gente estudou, certo? Vamos fazer a nossa oração, né? A gente não pode começar o nosso estudo sem orar. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a Deus. Senhor Deus, estás nos céus, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar na tua presença e poder estudar a tua palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito seja o nosso professor, que ele nos faça lembrar aquilo que estudamos e que dessa forma isso possa estar fixo em nosso coração, a ponto de não apenas ser uma memória, mas ser um fundamento para o nosso crescimento, para a nossa aproximação de ti. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua graça, o teu perdão. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos começar com o estudo de sábado, que o tema foi o povo oprimido e o nascimento de Moisés. O verso para memorizar se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Ele diz assim, ó: Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Como foi dito no dia, o contexto do estudo da lição desse trimestre, ele vai ser sobre o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, ele é famoso exatamente pela saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Porém, tem uma série de temas importantes contidos no livro de Êxodo. A gente viu, por exemplo, que essa triste situação, esse resultado terrível, ele foi fruto de algumas escolhas ruins. Nós vimos, por exemplo, que quando houve a fome ali na terra de Canaã, e que isso, quem sabe, era algo felizmente comum, normalmente o povo buscava refúgio no Egito. Foi o caso da família de José. Jacó, que representava ali Israel, foi até o Egito para ser amparado. José o amparou, ficou tudo certo. O problema é que o povo de Deus se estabeleceu no Egito. E aí, vamos dizer que as coisas começaram a perder o rumo. Quem sabe se eles tivessem retornado, eles não precisariam viver esses tristes resultados terríveis que foi a escravidão. A gente vê no livro de Êxodo que Deus ele demonstra a sua atenção, a sua misericórdia e a sua cumplicidade com o seu povo, indo resgatar, providenciando ali um libertador, uma pessoa que estaria à frente, representando a Deus,
e demonstrando o apreço, o valor que Deus dá ao seu povo, resgatando com braço forte. Mostra ali um Deus sensibilizado com a situação dos seus filhos. Filhos esses que são símbolo, são a figura, uma imagem de toda a raça humana em frente à situação do pecado. E aí a gente pode avançar para o tema de domingo, que foi exatamente o povo de Deus no Egito. Aqui nós vemos que o nome Êxodo, por mais que signifique a saída de alguma coisa, né, ele também traz à tona a identidade, né, ali do livro. Logo nos primeiros capítulos, é mencionado, né, a família ali de Jacó, é citado os nomes dos 12 filhos que representavam Israel. A gente vê no contexto de domingo que, de fato, o povo de Deus, ele experimentou a bênção proferida por Deus ali no Jardim do Éden. Quando Deus disse que o seu povo deveria se multiplicar, deveria ser fecundo, deveria espalhar-se pela terra, né, e dominar. E essa bênção foi vivida, podemos dizer assim, na sua intensidade ali com o povo de Deus no Egito. A ponto que esse foi o gatilho para que os egípcios começassem a escravizá-los. Partindo para o tema de segunda, nós vimos aqui o contexto histórico. E o contexto histórico tratou exatamente sobre o momento em que o povo de Deus foi para o Egito. O contexto histórico trouxe à tona ali a forma como José foi tratado, como foi vendido, como ele se tornou o governador, a segunda pessoa em poder e influência sobre o Egito. Como esse mesmo José amparou não somente os egípcios, mas também a sua família, que logo mais crescera de forma muito numerosa. No contexto do estudo de segunda, foi apresentado ali todas as dinastias egípcias, né, os nomes dos faraós e o que foi que esses faraós, de certo modo, fizeram no seu governo. Né, foi tratado ali até o momento do faraó que foi, de certo modo, responsável pelo embate ali contra o Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Partindo para o tema de terça-feira, nós vimos ali o tema As Parteiras Hebreias. E ali, nesse estudo, a gente foi impressionado a fé que essas parteiras tiveram. De acordo com o relato do estudo, foi mencionado que o faraó, temendo uma rebelião do povo hebreu, deu ordens e decretou que todos os meninos, ou seja, as crianças recém-nascidos do sexo masculino, fossem mortos ali pelas parteiras. Ou seja, quando elas estivessem ali trabalhando no parto de alguma hebreia, elas, ao identificar que era um menino, elas deveriam tirar a vida. A questão é que essas parteiras, por mais que tivessem recebido uma ordem direta do próprio faraó, essas parteiras tinham o temor de Deus. Elas temiam mais a Deus do que o Deus em terra, ou como se identificava, né, o faraó. E isso foi algo impressionante, que serve para mim e para você como testemunho. O ponto crucial e que demonstrou também o que eu e você iremos experimentar se formos fiéis da mesma semelhança como essas parteiras foram, é que o contexto bíblico fala que Deus as abençoou, que Deus fez com que elas prosperassem, por não tirar a vida dos garotos. Partindo para o tema de quarta-feira, nós abordamos o tema o nascimento de Moisés. Nós vimos que, por conta que as parteiras não obedeceram ao faraó, não tiraram a vida dos meninos, o faraó botou aquele ditado em vigor: se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Então ele comissionou ali o seu exército para arrancar dos braços das mães hebreias os meninos e tirassem a vida deles. O contexto fala que Moisés, quando nasceu,
A situação ali do rei não estava passando por essa questão. A Bíblia fala que a mãe dele, a Joquebede, conseguiu guardar ele até mesmo por um período de 3 meses. Mas não sendo mais possível, ela entregou o seu bebezinho ali de forma muito protegida. Ela não estava fazendo sacrifício, ela estava confiando no poder de Deus. Joquebede, quando bateu os olhos em Moisés, ela viu e ela entendeu que aquele menino não era qualquer menino. Ele era especial, ele era diferente. A beleza dele não era uma beleza apenas exterior de aparência, mas ele tinha algo muito especial. E ela confiou, ela teve fé que Deus o salvaria. E aí o contexto da quarta-feira, o nascimento de Moisés, fala que ele, além de ter passado por aquela situação, ele foi protegido por Deus ali no Rio Nilo. E ali a princesa, a filha do rei, encontrou o bebezinho e o adotou como seu filho. E daquele momento em diante, Moisés agora não era mais um simples filho de escravos, mas Moisés passou a ser um filho adotado pela filha do rei. Ele passou a ser considerado o futuro próximo faraó. E ele foi educado para isso. Partindo para o tema de quinta-feira, nós tivemos o tema mudança de planos. E aqui nós vimos que, embora os planos com relação a Moisés tivesse sido, podemos dizer assim, arrumado e alinhado desde a sua terna infância, por algumas escolhas que ele fez, esses planos foram mudados. Moisés, quando viu ali um hebreu sendo oprimido, sendo, quem sabe, surrado, a ponto de quase tirar a vida por um egípcio, Moisés ele não fez vista grossa, ele não virou a cara, ele não saiu daquele lugar. Ele tomou uma posição e ele foi em auxílio, em socorro, demonstrando misericórdia para com os seus, o seu povo. Porém, essa atitude, podemos dizer que teve as suas consequências. Logo correu a notícia que Moisés tinha tirado a vida de um egípcio. E por conta disso, o faraó considerou que ele tinha se aliado aos hebreus. E que aquilo que eles tanto temiam, que era exatamente uma rebelião dos hebreus, e mais uma vez uma expulsão do povo egípcio do poder, como aconteceu na época de José, poderia acontecer novamente. E logo se emitiu um decreto de morte para Moisés, o que fez com que ele fugisse para Midian e ali formasse a sua família. Passou-se 40 anos nesse lugar, até que o Senhor o comissionou para guiar e libertar o seu povo. Agora nós chegamos ao tema de sexta-feira, que é exatamente o estudo adicional. E tem 2 textos aqui que servirão de complemento do nosso estudo geral que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro texto diz assim, ó: o texto bíblico afirma que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Está lá em Êxodo, capítulo 1, verso 17. Olha só o que a nossa irmã Ellen White comenta sobre esse contexto. Comenta sobre a fidelidade das parteiras e a esperança messiânica. Foram dadas ordens às parteiras, cujo trabalho permitia o cumprimento desse mandado, para que destruíssem as crianças hebreias do sexo masculino, assim que nascessem. Satanás foi o instigador disso. Sabia que um libertador se levantaria entre os israelitas, e levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar os propósitos divinos. No entanto, aquelas mulheres temiam a Deus e não ousaram executar a cruel determinação. O Senhor aprovou o procedimento delas e as fez prosperar. Às vezes a gente, quando vive a nossa realidade de vida, a gente se esquece do grande conflito espiritual que estamos envolvidos. Conflito esse que acontece no invisível, nos bastidores das lentes dos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. A luta pela minha, pela sua vida, pela nossa atenção, pela nossa adoração, pela nossa fidelidade. O faraó,
Não foi do nada que ele teve essa ideia de acabar com a vida dos filhos hebreus. Veja que o contexto foi bem claro ao dizer que foi Satanás que colocou isso no coração dele, que o incitou para isso. Veja que tal atitude não ficou recluso somente a Faraó. Isso aconteceu em outras épocas. Lembra ali o que foi que Herodes fez? A mesma coisa. A ponto de Jesus e sua família terem que se retirar para salvar a vida de Jesus. Ou seja, Satanás já tem se levantado por várias vezes, tentando frustrar os planos de Deus. Porém, o resultado de todas essas tentativas são frustradas. Ele sempre sai derrotado. E isso mostra qual será o desfecho para aqueles que se aliarem a Jesus Cristo. Assim como ele venceu, tanto em vida, como também por meio de sua morte. Todos nós que depositarmos a nossa fé nele e a nossa confiança nele, também seremos vencedores. Olha esse segundo texto, diz assim, ó. A boa notícia em tudo isso é que, apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou e usou pessoas fiéis para frustrar o inimigo. Nós vivemos no território de nosso inimigo, a quem Jesus chamou de príncipe do mundo, ou governante deste mundo. Satanás usurpou essa posição de Adão, mas Jesus Cristo derrotou em sua vida e em sua morte na cruz. Embora Satanás ainda esteja vivo e ativo, como fica claro na tentativa de matar aquelas crianças, sua destruição está garantida. A grande notícia é que as dificuldades da vida podem ser superadas pela graça de Deus. Essa graça é a nossa única esperança. Sabe? Talvez eu e você possamos passar por algo bem parecido com o que os hebreus experienciaram ali no Egito. A escravidão, a opressão, a trabalhos forçados, a uma realidade de vida, podemos dizer assim, desagradável, triste. E isso é bem um reflexo do que o pecado proporciona aos seres humanos. Uma vida triste. Por isso que a graça, ela serve como esperança. Porque é por meio da graça que eu e você temos uma nova perspectiva de vida. Um novo futuro, um novo amanhã, onde de fato habitaremos em um mundo justo, que não existirá pecado, que não existirá as tristes consequências desagradáveis do pecado. O que cabe a mim e a você é nos apegarmos com aquele que já venceu, com aquele que não conhece a palavra derrota, aquele que é vitorioso desde sempre, com Jesus Cristo. Você quer fazer isso? Eu quero e eu vou. E se eu puder te influenciar para isso também, eu vou fazer também. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo, encerrando com chave de ouro, mais uma semana, a primeira semana do nosso estudo desse trimestre. E como a gente pode ver, esse estudo, esse trimestre vai ser uma bênção. Então cabe a mim e a você comparecermos todos os dias diante do trono de Deus, para por meio do seu poder e da sua graça, sermos impressionados pela palavra. Tá bom? Se você acha que esse estudo é relevante, é um conteúdo válido, bom, agradável, necessário, aproveita, deixa o gostei. Porque o gostei dentro da plataforma tem o seu valor. Serve para impulsionar, para a plataforma recomendar para outras pessoas. Tá certo? E se você acha por bem se unir a mim nessa empreitada de compartilhar o estudo, a palavra de Deus, então clica aí no botão de compartilhar, quem sabe copia aí o link e manda para os teus amigos, para que eles também sejam influenciados por você, assim como eu tenho tentado fazer também com você. Tá certo? Fica com Deus, que Papai do Céu te abençoe, e eu quero te ver aqui no próximo estudo da próxima semana, que começa amanhã, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.